E Deus promete a Moisés libertar o seu povo da escravidão no Egito. Deus se apresenta como o Senhor, o mesmo que fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e diz que vai cumprir a sua promessa de dar a eles a terra de Canaã. Moisés transmite essa mensagem para os israelitas, mas eles não lhe dão ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura servidão que sofrem. Deus então ordena a Moisés e a Arão que falem com Faraó, o rei do Egito, e lhe peça que deixe o povo sair da sua terra. Moisés e Arão fazem conforme Deus lhes ordenou e vão ao encontro de Faraó. Eles levam consigo uma vara, que é um bastão de madeira usado pelos pastores. Quando chegam diante do rei, Arão joga a vara no chão, conforme Deus havia instruído, e ela se transforma em uma serpente. Faraó, porém, não se impressiona com esse milagre, pois ele chama os seus sábios e encantadores, que fazem o mesmo com as suas varas. Mesmo assim, Faraó continua com o coração endurecido e não dá ouvidos a Moisés e Arão. Então Deus manda Moisés ir de manhã ao encontro de Faraó à beira do rio Nilo, onde ele costumava se banhar. Deus diz a Moisés para levar consigo a vara que se tornou em serpente e dizer a Faraó que o Senhor enviou uma mensagem. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não ouviste. Então Deus, com seu poder e autoridade, mandou ao Egito uma série de castigos para forçar o Faraó a libertar o povo de Israel da escravidão. As 10 pragas do Egito. Então começaram as pragas. A cada praga, Moisés e Arão iam até o Faraó e repetiam o pedido de Deus: deixa ir o meu povo para que me sirva. A cada praga, o Faraó endurecia seu coração e recusava obedecer a Deus. As pragas foram as seguintes: 1. Água em sangue. Deus mandou Moisés dizer a Arão que tocasse com seu cajado nas águas do Egito, e elas se transformaram em sangue. Os peixes morreram, a água ficou imprópria e fétida, e os egípcios não tinham o que beber. Os magos do Egito imitaram esse sinal com suas artes secretas, mas não puderam desfazê-lo. 2. Rãs. Deus mandou Moisés dizer a Arão que estendesse sua mão sobre as águas do Egito, e elas ferveram de rãs. As rãs invadiram as casas, os quartos, as camas, os fornos e as amassadeiras dos egípcios. Os magos também fizeram rãs aparecerem com suas artes secretas, mas não puderam retirá-las. 3. Piolhos. Deus mandou Moisés dizer a Arão que ferisse com seu cajado o pó da terra, e ele se tornou em piolhos. Os piolhos infestaram homens e animais em todo o Egito. Os magos tentaram fazer o mesmo com suas artes secretas, mas não conseguiram. Eles disseram ao Faraó: isto é o dedo de Deus. 4. Moscas. Deus mandou Moisés ir ao Faraó e lhe dizer que se ele não deixasse o povo ir, ele enviaria enxames de moscas sobre ele, sobre seus servos, sobre seu povo e sobre suas casas. As moscas entraram nas casas dos egípcios e estragaram a terra. Mas Deus fez distinção entre o seu povo e o povo do Egito. Não havia moscas na terra de Gósen, onde os hebreus moravam. 5. Peste nos animais. Deus mandou Moisés ir ao Faraó e lhe dizer que se ele não deixasse o povo ir, ele enviaria uma peste mortal sobre os animais dos egípcios: cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. E assim aconteceu. Todos os animais dos egípcios morreram, mas nenhum animal dos hebreus morreu. 6. Úlceras. Deus mandou Moisés e Arão pegarem cinza de forno e a espalharem diante do Faraó. A cinza se tornou em pó sobre toda a terra do Egito e causou úlceras malignas nos homens e nos animais. Os magos não puderam se apresentar diante de Moisés por causa das úlceras que tinham em todo o corpo. 7. Chuva de granizo. Deus mandou Moisés ir ao Faraó e lhe dizer que, se ele não deixasse o povo ir, ele enviaria uma chuva de granizo sobre a terra do Egito, como nunca houve desde que ela foi fundada. A chuva de granizo feriu homens, animais e plantas em todo o Egito, exceto na terra de Gósen, onde os hebreus moravam. Alguns dos servos do Faraó temeram a palavra de Deus e recolheram seus animais e escravos para dentro de casa. Mas os que não deram atenção à palavra de Deus perderam tudo o que tinham no campo. 8. Gafanhotos.
Deus mandou Moisés ir ao faraó e lhe dizer que se ele não deixasse o povo ir, ele traria gafanhotos sobre o seu território. Os gafanhotos comeram tudo o que a chuva de granizo não tinha destruído: ervas, frutos e folhas das árvores. Não ficou nada verde na terra do Egito. O faraó confessou seu pecado e pediu perdão a Moisés e a Arão. Mas depois mudou de ideia e não deixou o povo ir. 9. Trevas. Deus mandou Moisés estender sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Ninguém via nada nem saía do seu lugar, mas todos os hebreus tinham luz em suas moradas. 10. Morte dos primogênitos. Deus mandou Moisés dizer ao faraó que esta seria a última praga. À meia-noite, ele passaria pela terra do Egito e mataria todos os primogênitos, desde o primogênito do faraó até o primogênito da escrava que estava detrás do moinho, e também todos os primogênitos dos animais. Mas Deus ordenou os hebreus a sacrificarem um cordeiro sem defeito e passassem o seu sangue nas portas das suas casas. Assim, quando o Espírito de Deus visse o sangue nas portas, ele passaria por cima daquela casa e não permitiria que o destruidor entrasse nela para ferir ninguém. E essa foi a primeira Páscoa do povo de Israel. Veremos mais sobre a Páscoa dos hebreus em um outro vídeo. Aguardem. E assim aconteceu. À meia-noite houve um grande clamor no Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto. O faraó chamou Moisés e Arão naquela mesma noite e lhes disse: saiam apressadamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto conforme pediram. Levem também os seus rebanhos, vão embora e abençoem a mim também. Eles saíram às pressas, sem tempo de levar o pão que tinham preparado. Eles levaram consigo os despojos dos egípcios, que lhes deram ouro, prata, roupas e objetos de valor. Eles eram cerca de 600.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Eles também levaram consigo uma grande multidão mista, composta por estrangeiros que se juntaram a eles. Eles saíram de Ramessés e foram para Sucote, e depois para Etã, no fim do deserto. O período de tempo que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Moisés não se esqueceu do juramento que os filhos de Israel fizeram a José em seus últimos dias de vida, e levou com ele os ossos de José para a terra prometida. Deus ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los. Assim eles podiam caminhar de dia e de noite. Deus disse a Moisés que fizesse o povo voltar e acampar diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, defronte de Baal-Zefon. Deus disse que faria o faraó pensar que os hebreus estavam perdidos no deserto, e fez com que ele os perseguisse com todo o seu exército. Assim o Senhor seria glorificado sobre o faraó e sobre todo o Egito, e os hebreus saberiam que ele era o Senhor. O faraó soube que os hebreus tinham fugido, e mudou de ideia sobre tê-los deixado ir. Ele preparou seus carros de guerra e seus cavaleiros, e saiu em perseguição com todo o seu exército em busca dos hebreus. Ele os alcançou acampados junto ao mar. A travessia do Mar Vermelho. Quando os hebreus viram os egípcios se aproximando, ficaram com muito medo e clamaram a Deus. Eles também reclamaram a Moisés, dizendo: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Por que fez isso conosco, nos tirando do Egito? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Então Moisés respondeu ao povo, dizendo a eles para não terem medo e para ficarem firmes, pois eles veriam o livramento que o Senhor os traria. Disse também que jamais voltariam a ver os egípcios que os perseguiam, pois o Senhor lutaria por eles. Moisés pediu ao povo que tão somente se acalmassem. Então Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Diz para os filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu cajado e estende a tua mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. E eu endurecerei o coração dos egípcios para que os persigam, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Então Deus fez retirar a coluna de nuvem que ia adiante dos hebreus, e a colocou atrás deles. Assim houve trevas para um povo e luz para o outro,
de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e Deus fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Fez do mar terra seca, e as águas foram separadas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram um muro à sua direita e outro à sua esquerda. Os egípcios os seguiram, todos os cavalos do faraó, os seus carros e os seus cavaleiros entraram atrás deles no meio do mar. Na vigília da manhã, Deus olhou para o exército dos egípcios desde a coluna de fogo e de nuvem, e perturbou o exército dos egípcios. Tirou as rodas dos seus carros, de modo que dificilmente os conduziam. Então os egípcios disseram: fujamos da face de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Deus disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou à sua força ao amanhecer. Os egípcios tentaram fugir, mas de nada adiantou. O Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram ao normal, e cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército do faraó, e nenhum deles sobreviveu. Assim o Senhor salvou naquele dia a Israel da mão dos egípcios. Israel pode ver os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, assim também em Moisés, seu servo. Após todas essas coisas, e já em segurança do outro lado do Mar Vermelho, no caminho para o deserto de Sur, Moisés e os filhos de Israel cantaram um cântico de louvor e adoração ao Senhor por ocasião da liberdade. O povo de Deus se alegrou, dançou e cantou no deserto, tendo a certeza de que estariam sempre debaixo da proteção de Deus. Miriam, a profetisa e irmã de Arão, tomou na mão um tamboril, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. E assim o povo de Deus foi liberto do cativeiro de 430 anos e iniciou a sua jornada no deserto rumo à terra prometida. Outros desafios estariam por vir à frente, mas o Senhor Deus e sua forte mão sempre estará ao lado de seu povo e nunca os abandonará. Moisés, seu servo, liderará esse povo numeroso em seus novos desafios.